Mudando de assunto aqui, eu vou chamar novamente o Antônio Carlos Silva, que vai falar para a gente sobre o título eleitoral. Tem um prazo aí para você ficar em dia com a Justiça Eleitoral. E quem vai trazer para a gente essa data, todos os detalhes, é ele novamente. Antônio Carlos Silva, explica sobre o título, querido. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente. O prazo para a regularização eleitoral termina nesta quarta-feira, dia 8. Para evitar filas, a pessoa deve procurar os cartórios eleitorais e os postos de atendimento o quanto antes. Vale lembrar, pessoas que deixaram de votar nas 3 últimas eleições tiveram um documento cancelado. Lembrando que eleição é cada turno do período eleitoral. As cidades com mais títulos de eleitor cancelados em Mato Grosso são as seguintes: Cuiabá, cerca de 50 mil, Várzea Grande, 24.700, Rondonópolis, 10.700, Sinop, 7.400, Cáceres, 6.700, Tangará da Serra, 6.200 títulos cancelados, Barra do Garças, 4.300, Primavera do Leste, 3.600 e Alta Floresta, 3.000 títulos cancelados. No total, quase 200 mil eleitores em Mato Grosso estavam com o documento cancelado. Eu digo estavam porque, num balanço prévio da Justiça Eleitoral aqui no estado, cerca de 100 mil dessas pessoas fizeram novo título de eleitor. Só que outras 100 mil continuam aí com o documento cancelado. Fora isso, tem aquelas pessoas, em torno aí de 13% dos eleitores matogrossenses, que até hoje não coletaram os dados biométricos, as digitais, e isso garante mais segurança na hora da votação. Uma pessoa não votaria pela outra, caso o eleitor tenha esses dados coletados. Também tem aqueles casos de pessoas que querem transferir o domicílio eleitoral, voto numa cidade, quer votar em outra, ou então, por exemplo, a pessoa se casou, mudou de nome, e aí precisa mudar o nome também no título de eleitor, se caso queira. Esse prazo para as eleições desse ano termina no próximo dia 8. E uma outra questão importante também, aliás, 3 questões importantes. Primeiro, o título de eleitor é um documento oficial. Ele serve para você conseguir empréstimo em bancos oficiais, tomar posse em cargos públicos ou conseguir vaga em universidade pública, participar de licitações e obter passaporte para viajar para fora do país. Outra questão importante também, o título de eleitor, ele mostra a representatividade política de uma região para receber uma emenda parlamentar, uma ação governamental ou uma política pública. Ou seja, com menos eleitores, uma região perde poder político, perde força política. E uma outra questão também importante, porque às vezes por causa de um voto, um vereador numa cidade pequena é eleito e o outro não. Então, tendo menos eleitores, acaba se influenciando negativamente no resultado de uma eleição. E também uma outra questão, se as pessoas querem renovação na política, quanto mais eleitores, isso fica mais fácil, porque com menos eleitores a tendência de reeleição é muito grande. É com vocês, bancada. Obrigada pelas informações, Antônio Carlos Silva. Pois é, né? Será que tem muitos eleitores aí desanimados, professor Haroldo, não querem comparecer às urnas? Será que é um dos motivos? Essa nossa suposta democracia, entre aspas, eu sempre coloco no Brasil, né? Ela é muito focada na quantidade. Quanto mais pessoas votarem, melhor, mas não na qualidade do voto. Se de um lado você está preocupado com a quantidade e não com a qualidade, você não está dando lá na base a possibilidade das pessoas terem uma boa formação política. Aí o voto de 10 ignorantes, né, elegem um ignorante. Você está entendendo? Quer dizer, é a quantidade que elege as pessoas e não a qualidade do voto. Aí nós temos cada vez mais políticos medíocres em congressos nacionais, senadores da República, vereadores. Quando você vê um vereador que se elege, que não tem mínimo preparo, não sabe o que é uma lei orgânica do município, qual é a função dele enquanto vereador, ele é fruto exatamente dessa corrente da quantidade de votos, né? De pessoas que são eleitores torcedores, torcem como se estivesse torcendo pelo seu time de futebol, e estão absolutamente estacionados aonde, professor? Na sua necessidade fisiológica, né? Ou seja, na maioria das pessoas, os políticos espertos, eles sabem que essas pessoas estão estacionadas nessa necessidade fisiológica de comer, aí compram o voto com cesta básica, com o voto com favorecimentos, com assistencialismo, e é isso que move a política brasileira na maioria das vezes, né? Quanto mais política dessa quantidade nós tivermos, essa qualidade, essa falta de qualidade de voto nós tivermos, piores políticos estarão
no Congresso Nacional estarão comandando a vida das pessoas, né? Então, o que a gente precisava ter é exatamente uma possibilidade de investimento forte na educação, para que as pessoas lá, as crianças, principalmente no seu ensino fundamental, pudessem ter esse discernimento de reflexão filosófico, social, para que elas pudessem ter no seu DNA, sobretudo, né, uma alma comunitária, sabe? Uma responsabilidade civil, de que é muito importante que você raciocine, que você vote com o seu raciocínio e não com o seu estômago, né? Então, enquanto nós não mudarmos isso, infelizmente, nós vamos ter cada vez mais campanhas pedindo para que as pessoas possam votar, apesar das pessoas muitas vezes não quererem votar. É isso mesmo. Daniel Petengil, por favor, traga para a gente a tua avaliação e o porquê de tantos eleitores ainda que não estão em dia com a justiça eleitoral. É desprezo pelas urnas, pelo processo eleitoral? A principal forma de exercer a sua cidadania, escolher os seus representantes, é por meio do voto direto, né? E continua sendo assim. O voto é obrigatório no país, mas isso vai além, né? Uma reflexão, porque realmente, ainda mais esta eleição que toda a população pode escolher o seu vereador, aquele prefeito também, a pessoa que vai representar ali e atender as principais demandas da população, da sua cidade, do seu bairro. É muito importante que se participe desse processo de forma qualificada, logicamente, olhando quem são seus representantes, quem são os candidatos, mas fundamentalmente que as pessoas participem do processo eleitoral. Só que na capital são 50 mil eleitores. Isso realmente é um montante muito grande, expressivo, e que desequilibra qualquer tipo de resultado eleitoral aqui na cidade. Em Várzea Grande, quase 25 mil também. Então nós temos aí o encerramento do prazo nesta quarta-feira. É só procurar os postos do TRE também nas duas cidades, a Justiça Eleitoral, para fazer a regularização, né? Tem muita gente que não fez biometria ainda, mas realmente fica aquela situação. Criticamos, por um lado, o nosso sistema político eleitoral, mas não participamos, né? Nós temos essa prerrogativa, né, cidadã de escolher os nossos representantes. A gente acha importante todos participarem para votarem consciente neste mês de outubro deste ano. Tá certo, Daniel, professor. Gente,